Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Bem-vindo ao episódio 16 do Mentorado Público Zulutrade 2025 aqui no YouTube. Durante esta aula, estarei revisando o Nasdaq. Antes de mergulharmos nos gráficos, primeiro quero compartilhar o resumo das minhas análises dos últimos dias, que eu delineei antes do mercado se manifestar. A razão é que eu não quero falar em retrospectiva sobre o que aconteceu, mas quero compartilhar com você a antecipação, a entrega exata ao ponto. Então, por favor, aproveite o resumo a seguir. Avançando, o que estarei monitorando é o seguinte. O que estarei monitorando é se veremos o Nasdaq reavaliar acima deste máximo, enquanto o ES também reavaliaria acima deste máximo. Se isso ocorrer, então eu ficaria otimista com o Nasdaq no curto prazo e anteciparia que o mercado cairia em direção a este pool de liquidez de compra bem aqui. Mas tenha em mente que eu preciso ver Nasdaq e ES se moverem em conjunto acima do máximo da semana anterior. Se, no entanto, formos apenas ultrapassar este máximo e começar a expandir para o nosso lado de stop, o nível de preço de 20.500 vem à mente como uma liquidez de atração inicial, e vamos apenas jogar nível por nível então. A razão é porque, quando prestamos atenção à entrega à esquerda, que vou mostrar a você, então você pode ver. O que eu quero que você veja é que este é o mínimo da sessão PM de ontem. Sim, e portanto essa é uma importante piscina de liquidez baseada no tempo das sessões e portanto é essa piscina que estou monitorando a reação. Enquanto nós, aqui no gráfico diário do Nasdaq, e o que você pode ver é que o Nasdaq abriu esta semana e imediatamente se expandiu para cima. A abertura semanal pode ser vista por esta linha laranja, bem aqui. Observe que quando abrimos esta semana, vimos um gap ser criado entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de domingo. Este intervalo é referido como o gap de abertura da nova semana. Quando você vê o mercado se expandir para cima a partir da abertura da nova semana, enquanto você tem um viés de alta para o curto prazo, você pode antecipar que provavelmente veremos velas verdes muito grandes em direção a esses objetivos. O que você pode ver é que na segunda-feira vimos o mercado se expandir para cima, atraindo a liquidez do lado comprador do máximo da semana anterior, que estava bem aqui. Quando o máximo da semana anterior foi ultrapassado, tanto no Nasdaq quanto no ES, o que aconteceu foi que um SMT que estava presente em relação a esses máximos aqui foi invalidado. E como você me ouviu explicar durante minha revisão de fim de semana, você me ouviu explicar que quando esse SMT fosse invalidado, por ambos os mercados negociando acima do máximo da semana anterior ao mesmo tempo, isso significaria que provavelmente veríamos os mercados serem reavaliados para cima. Qual foi o primeiro objetivo de liquidez do lado da compra? Bem, o primeiro objetivo de liquidez do lado da compra foi o máximo da semana anterior. Ou seja, este foi o máximo da semana anterior, mas o máximo da semana anterior a essa estava bem aqui. Então, é assim que estou usando a lógica dos ciclos de tempo para determinar minhas projeções de liquidez. E também metei os níveis onde posso antecipar reações significativas. Observe que vemos o mercado reavaliar acima deste máximo semanal na segunda-feira, e então vimos os mercados abrirem em baixa na terça-feira. Na terça-feira, você me ouviu delinear que eu estava esperando uma continuação adicional, para cima. Qual era o nível que eu estava antecipando que o mercado se dirigisse? Eu antecipei que o mercado se dirigisse para o nível de preço de 20.500. Quando prestamos atenção em como o mercado reagiu a partir deste nível, você pode ver que apenas ultrapassamos um pouco, antes do mercado eventualmente formar um topo e começar a se dirigir novamente para a faixa de preço daquela nova abertura semanal. O que eu gostaria que você visse aqui é que, nos prazos menores, você poderia ter comprado Nasdaq durante essa subida e poderia ter vendido Nasdaq durante essa descida. Início, abertura semanal, até o término. O término se transforma no início de um novo movimento de preço em direção a um novo término. De A para B. B se transforma em A. E um novo A para B é estabelecido. Qual é o novo B? O novo B é a nova abertura semanal com gap. E o que acabei de descrever provavelmente é muito avançado para a maioria de vocês. Mas eu gostaria que entendessem que cada movimento de preço tem um ponto de início específico, de onde o movimento de preço se origina. Seu trabalho é reconhecer onde esses pontos de início estão, porque uma vez que você reconhece que um programa específico de compra,
ou venda está em ação, você pode antecipar a próxima entrega com um alto grau de precisão, como você pode ver eu delinear ao longo das minhas análises. Quando prestamos atenção ao gráfico horário, o que você pode ver é que eu anotei muito neste gráfico horário e vou guiá-lo por cada anotação, passo a passo. Primeiramente, eu gostaria que você entendesse que este novo gap de abertura semanal foi estabelecido no momento em que abrimos no domingo, e houve uma diferença em relação ao fechamento de sexta-feira. Observe que quando este gap de abertura da nova semana ocorreu, vimos o mercado simplesmente continuar se expandindo para cima. A segunda-feira começa e abrimos em baixa e então vemos o mercado se expandir através do nível de preço mais alto da semana anterior. Qual é esse nível de preço? O nível de preço é esta linha horizontal bem aqui. Você vê como a sequência de desequilíbrios foi criada. Enquanto o mercado reajustava através desse ponto alto, essa é uma assinatura-chave, porque isso mostra que em algum momento no tempo devemos revisitar esses desequilíbrios para equilibrar essa faixa de preço. E essa é a percepção-chave que quero compartilhar com você, porque uma vez que você começa a prestar atenção em como os ciclos de tempo estão deslocando seus respectivos altos e baixos, você começa a entender que há uma certa sequência quando se trata de como o preço está se deslocando através desses níveis e o que acontecerá a seguir. O que você pode ver é que o mercado continua se expandindo para cima e há uma pressa para que o mercado reajuste o preço para cima. Para onde ele está sendo atraído? Ele está sendo atraído para aquele máximo semanal, seu nível de preço que está bem aqui. Isso significa que na segunda-feira estou procurando uma coisa. Estou procurando por abertura, baixa, até que esse nível de preço seja alcançado, o que significa que tanto durante a sessão de Londres quanto na sessão da manhã de Nova York, você poderia estar procurando por oportunidades de compra. Eventualmente, vemos o mercado se consolidar em torno desse nível de preço. E note que eu anotei o máximo e o mínimo do PM deste dia para frente. Como você me viu delinear ao longo da minha revisão de mercado de terça-feira, delineei que estarei monitorando a direção para o mínimo do PM, bem aqui. Note que na terça-feira, inicialmente, subimos mais alto, e então vimos o mercado cair para o lado negativo, retirando a liquidez de vendas que estava abaixo desse mínimo do PM que eu estava monitorando. Você pode estar se perguntando, por que esse mínimo da sessão PM é importante? Bem, o mínimo da sessão PM é importante porque durante a sessão de Londres, você se refere ao máximo e mínimo da sessão da Ásia e ao máximo e mínimo da sessão da tarde. O que significa que você está olhando para trás para ver como as sessões anteriores se comportaram e está observando pools de liquidez-chave que são baseados no tempo. O próximo passo importante a notar é que o que vimos acontecer foi que o mercado se expandiu para cima. Houve uma pressa para que o mercado fosse reavaliado para cima. Ele foi atraído para aquele máximo semanal desse pool de liquidez do lado da compra. E uma vez que esse nível foi ultrapassado, vimos uma consolidação ocorrendo. E se há uma percepção que eu gostaria de compartilhar com você, é a seguinte: uma reversão nunca ocorre a partir de uma consolidação, o que significa que devemos ver o mercado sendo manipulado para cima. Se você combinar essa lógica com o entendimento de que o mercado precisa alcançar esse nível de preço de 20.500, você deve entender que, até que esse nível seja atingido, estamos observando uma coisa, que é abertura baixa, o que significa que estamos procurando por um formador de mercado fractal para se apresentar nos prazos menores. Observe que vemos o mercado se expandir para cima durante a sessão de Londres bem aqui, e então ocorre um retraçamento. Observe que o mercado retraça para um desequilíbrio que foi criado bem aqui. E voltaremos a esse desequilíbrio em breve porque é um desequilíbrio muito importante. Então vemos o mercado se expandir para cima mais uma vez durante a sessão da manhã. E observe que o mercado para bem antes daquele nível de preço de 20.500. Bem, pessoal, se eu vejo o mercado parar bem antes de um nível de preço que eu já havia delineado como minha liquidez de atração, antes mesmo do mercado se aproximar desse nível, eu sei que provavelmente vamos retraçar para prender os vendedores, fazendo-os acreditar que o topo foi alcançado. Retraçar para um nível-chave. Qual que é o nível-chave? Este máximo da sessão PM. Formar um mínimo ali e então expandir para cima. Por quê?
Porque a liquidez dos compradores foi planejada acima deste máximo. E, portanto, no momento em que o mercado se reprecifica acima deste máximo, estou monitorando a reação a este máximo em particular. Observe que este máximo foi ultrapassado exatamente às 16, realce aqui. Estando às 16 reais, não apenas ultrapassamos esse máximo, mas também alcançamos um preço de 20.500. Então vemos o mercado passar algum tempo acima desse nível, e eventualmente o mercado se desloca para baixo. A distorção do tempo ocorre dentro deste breaker de baixa, onde posso ver que o mercado está apenas consolidando. Está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. O mercado está esperando o momento certo, para o IPDA começar a se mover para baixo. Chega às 9h30 da manhã na quarta-feira, e o que você percebe? O que você percebe é que imediatamente reajustamos através de uma faixa de preço deste breaker de baixa bem aqui. Por que isso é um breaker de baixa? Bem, vemos um ponto alto, baixo, ponto mais alto e, portanto, no momento em que nos deslocamos através deste ponto baixo, isso se torna um breaker de baixa. Vamos nos aprofundar nisso nos quadros de tempo menores em breve. O que você pode ver é que o mercado se expande de forma muito agressiva ao longo desta vela horária das 9 horas. Observe que o mercado reajusta para baixo através da faixa de preço desse desequilíbrio, que eu havia destacado bem aqui. Note que vemos o mercado fechar agressivamente abaixo disso. E, portanto, o que estou monitorando é o seguinte. Estou monitorando se esse desequilíbrio vai funcionar como resistência de preço. Porque quando você presta atenção aonde paramos para esta vela horária das 9h AM, você pode ver que paramos bem antes da mínima do dia anterior. Portanto, o que estou esperando para a próxima vela horária é abertura máxima. Onde a máxima deve se formar? A máxima deve se formar dentro da faixa de preço desse BC, bem aqui. Por quê? Porque este BC e este gap de falha de alta agora deve funcionar como um gap de falha de inversão no futuro. É também a razão pela qual este grande CB aqui foi permitido ser deixado intacto. Este grande CB funcionou como um gap de fuga. Por quê? Porque a faixa de preço já estava equilibrada e, portanto, o IPDA é permitido descer mais. Isso mostra para você que o primeiro dia está se formando. Por quê? Porque em um dia normal, por assim dizer, e onde não haveria uma pressa para o mercado reajustar para baixo, teríamos visto um retraçamento profundo ocorrendo, e então o mercado teria se expandido para baixo, certo? Essa é a sua estrutura de mercado clássica do ICT. No entanto, no dia em que há uma pressa, para o mercado ser reajustado para níveis específicos, neste caso, aquele novo gap de abertura da semana, o que você verá é que os desequilíbrios serão permitidos a permanecer intactos. Por quê? Porque eles funcionarão como gaps de fuga. E quando você vê isso, meu amigo, você sabe que está prestes a ter um dia agitado, porque isso mostra que há uma urgência para o mercado reajustar para cima. Nós caímos em direção à desvantagem e o mercado continua se expandindo para baixo. Qual é a primeira atração de liquidez? Quando essa queda ocorre? Bem, em primeiro lugar, referimos-nos à mínima do dia anterior, como o principal pool de liquidez de vendas. Depois disso, o nível ao qual podemos nos referir é o seguinte. O nível ao qual podemos nos referir é aquele nível de preço máximo da semana anterior, este nível bem aqui. Mas note que podemos olhar para aquela faixa ao redor desse nível e podemos ver aquela sequência de desequilíbrios. Observe que estou traçando toda essa sequência de desequilíbrios de baixo para cima. Portanto, essa é uma faixa muito importante. Mix para monitorar. E essa é uma faixa que estou estendendo para a direita também, como você pode ver. Ou seja, primeiro desenhando a liquidez do mínimo do dia anterior, segundo desenhando a sequência de desequilíbrios de liquidez, terceiro, desenhando a liquidez para a sessão da tarde, nova abertura semanal bem aqui. Não é bonito. Como o mercado se expandiu para cima no início da semana e depois, na quarta-feira, começou imediatamente a se mover para baixo em direção à abertura semanal, o que eu gostaria que você visse é como o lado esquerdo da curva influenciou o lado direito da curva. Preste atenção, por exemplo, naquela sequência de desequilíbrios, certo? Você vê como o mercado se comporta através daquela sequência de desequilíbrios, recuou para cima, encontrou resistência dentro da sequência de desequilíbrios e depois se reavaliou para baixo, movendo-se em direção àquela abertura semanal bem aqui. Isso mostra que você pode utilizar esse desequilíbrio no lado esquerdo da curva para antecipar quando e onde os pontos de oscilação provavelmente vão se formar no lado direito da curva.
Não acredita em mim? Preste atenção a quando esse topo se formou e olhe para a esquerda. Avançando no Nasdaq, o que estaremos monitorando é a reação a essa sequência de desequilíbrios. Pessoalmente, não vou mais operar o restante desta semana, e a razão é que, de segunda a quarta-feira, fiz operações fenomenais. Estou mais do que satisfeito com isso. Portanto, não vou olhar para os mercados de uma perspectiva de negociação, mas se eu fosse olhar para eles e tivesse que compartilhar minha análise com você, o que eu estaria monitorando é o seguinte. O que eu estaria monitorando é essa sequência de desequilíbrios. Eu estenderia isso para a direita. E enquanto o mercado não se deslocar acima dessa sequência de desequilíbrios, eu favoreceria outra corrida em direção à baixa. O pool de liquidez de vendas está descansando abaixo deste mínimo bem aqui, e se conseguíssemos deslocar abaixo da abertura de gap da nova semana, utilizá-lo como resistência para o preço. Bem, para mim, a liquidez de vendas da semana anterior vem à mente então como uma liquidez de atração. Se o Nasdaq se deslocar acima dessa sequência de desequilíbrios, utilizá-la como suporte no preço, eu antecipo que o Nasdaq provavelmente vai oscilar entre as faixas de preço desses dois desequilíbrios, essas duas áreas sombreadas em azul bem aqui, que eu anotei no meu gráfico, significando este desequilíbrio e esta sequência de desequilíbrios bem aqui. E essa é a minha análise para o Nasdaq daqui para frente. Agora, o que eu gostaria de fazer com você é prestar atenção à movimentação que ocorreu tanto na sessão da manhã quanto na sessão da tarde. O que eu gostaria que você visse é que durante a sessão da manhã, vimos essa enorme vela horária das 9 de Chicago AM cair drasticamente. Parece que o mercado simplesmente se expandiu para baixo. E foi isso, certo? No entanto, nos prazos menores, você deve entender que há muitas oportunidades. Utilizando essas séries de, por exemplo, este rompimento de baixa, e este desequilíbrio, o que significa que oportunidades de venda a descoberto se apresentam deste rompimento de baixa até este desequilíbrio. Novas oportunidades de venda a descoberto se apresentam deste desequilíbrio, desta inversão de lacuna de valor, até a mínima do dia anterior. Vamos dar uma olhada nos outros prazos. Primeiro de tudo, vamos prestar atenção à sessão da manhã. O que eu gostaria que você visse é que expandimos ao longo do macro das 9h45 às 10h15, abaixo da faixa de preço, do rompimento de baixa do gráfico horário, aquela caixa sombreada em vermelho. Observe que vimos o mercado se deslocar por ali e então vimos um retraçamento ocorrendo. Você vê como o mercado rejeita essa faixa de preço perfeitamente? No momento em que vejo essa rejeição acontecendo, estou olhando para um segundo gráfico para me confirmar. Tudo bem, estamos de fato em um programa de venda agora. E vamos ver uma continuação ainda mais baixa. O que isso significa é que estou procurando oportunidades de venda entre essas duas matrizes de prazos mais altos. Rompimento de baixa, desequilíbrio. Observe que eu entrei e saí da posição em questão de minutos bem aqui. O mercado se expandiu lindamente em direção ao objetivo desse desequilíbrio e então vimos o mercado atravessá-lo, o que significa que vimos um deslocamento através desse desequilíbrio. Você vê como, através da faixa de preço desse desequilíbrio horário, este CB foi criado? Quando vejo um retraçamento ocorrendo nesse CB, estou vendendo a descoberto, a partir dessa faixa. Por quê? Porque estou vendendo a descoberto não apenas dentro deste CB do gráfico de 1 minuto, mas também dentro da faixa de preço daquele desequilíbrio horário, que deve funcionar como uma lacuna de valor de inversão. O mercado se expande lindamente para o lado negativo e, sendo atraído para a mínima do dia anterior bem aqui, e eventualmente vai além dela. O mercado então retrai profundamente e passa um tempo, em torno da mínima do dia anterior por um tempo, e depois tem mais um impulso para baixo antes de subir novamente. Meu stop móvel foi atingido, e olhando para a execução que se seguiu depois, eu poderia argumentar: eu ajustei meu stop muito apertado, ou eu poderia ter mantido minha posição por mais tempo. Mas olhando para essa execução, estou satisfeito com o gerenciamento da negociação e estou feliz com o fato de que minha posição foi atingida bem aqui. Negociações lindas durante a sessão da manhã, todas dentro do quadro delineado, naquele gráfico horário, e essa é uma lição importante que quero compartilhar com você. Você precisa ser capaz de enquadrar esses movimentos de preço com base nos gráficos horários.
Se você não consegue ver isso nos gráficos horários, você absolutamente não tem motivo para descer para os intervalos de tempo menores. Olha, mesmo que você me veja executar no gráfico de 1 minuto, ou até mesmo nos gráficos de 15 segundos, ou talvez até de 5 segundos, certo? Você deve entender que estou trabalhando dentro de uma premissa de prazo maior. Eu não estou simplesmente olhando para esses prazos menores e negociando com base neles. Não, isso é tolice. O que estou fazendo é enquadrar minhas configurações com base nos prazos maiores, e quando posso vê-las nos prazos maiores, posso descer para os prazos menores e negociar com base neles. Quando prestamos atenção à sessão da tarde, então, o que você pode ver é que uma oportunidade de venda se apresentou. Essa oportunidade de venda se apresentou. A partir daquela, sequência de desequilíbrios horários, porque é essa caixa sombreada em azul. Lembre-se de como destacamos que a abertura da nova semana era a liquidez de atração? O que você pode ver é que vimos o mercado parar bem aqui, antes daquela abertura da nova semana. O mercado se consolidou. Então vimos ele começar a correr para o lado positivo. Ou seja, vimos ele começar a correr para o lado positivo e está lentamente se movendo para o lado positivo. Observe que então vimos um novo ciclo de 30 minutos e 90 minutos se abrir às 14h30. Sinais de detector de alta do S&P com ES bem aqui. E então vimos o mercado se deslocar para o lado negativo. Vemos o padrão de mudança de estrutura MC ocorrendo, onde podemos ver que o mercado cria um CB bem aqui, através deste mínimo, através de um mínimo que se formou dentro de um BC. O retraçamento ocorre. O olho do exercício do Fed foi curto dentro desse CB. E então, Poenk participou do programa de venda em direção à baixa. Eventualmente, o mercado continuou subindo rapidamente e entregou em direção à abertura semanal, antes das 15 horas. Belo programa de venda, e o que você pode ver é que utilizei essas matrizes baseadas no gráfico horário para estruturar essa entrega. Com isso dito, isso realmente chega ao fim. Espero que você tenha achado isso perspicaz. Quero desejar a você um bom restante de semana e falaremos novamente em breve. Se Deus quiser, cuide-se.